E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal. Preparem o cafezinho e o pão de queijo, porque hoje a gente vai embarcar numa viagem alucinante pelo mundo da ciência, da história e dos mistérios. A gente vai desvendar 7 descobertas que desafiam a lógica, intrigam até os cientistas mais cabeçudos e nos fazem questionar tudo o que a gente pensava que sabia sobre o passado. Objetos que parecem impossíveis, mensagens codificadas, tecnologias que não deviam existir. Será que a gente está realmente sozinho nesse mundão? Apertem os cintos, porque a aventura começa agora. Imaginem um livro, mas não é qualquer livrinho não. É um livro escrito numa língua que ninguém, mas ninguém mesmo, consegue decifrar, com desenhos de plantas que você nunca viu na vida e mapas das estrelas que não fazem o menor sentido. Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas esse livro existe de verdade. Estou falando do manuscrito Voynich, uma obra misteriosa do século XV, que deixa criptógrafos, linguistas e historiadores de cabelo em pé há séculos. Escrito com uma letra elegante, mas completamente desconhecida, o manuscrito é cheio de desenhos bizarros e tabelas que parecem impossíveis. Tem gente que jura que é um tratado de alquimia. Outros acham que é um guia de ervas medicinais de alguma terra longínqua. E as teorias da conspiração? Ah, essas não podem faltar. Mensagens codificadas de sociedades secretas, contato com extraterrestres. Quem sabe o manuscrito Voynich não guarda segredos perdidos de uma civilização esquecida? Deixa sua teoria aí nos comentários. E se eu te contar que encontraram uma bateria de 2000 anos no Iraque? Não, não é nave espacial, não. É um objeto real, descoberto em 1936 perto de Bagdá. Conhecida como a Bateria de Bagdá, essa belezura arqueológica é um conjunto de vasos de barro, cilindros de cobre e barras de ferro. Juntos, eles formam um dispositivo capaz de gerar uma corrente elétrica, fraquinha, mas gera. A comunidade científica ficou de queixo caído. Como assim? Uma civilização tão antiga, lá do tempo do Império Parta, já manjava de eletricidade? Alguns estudiosos acreditam que a bateria era usada para fins medicinais, tipo aliviar dor ou tratar doenças. Outros acham que ela servia para galvanoplastia, um processo de cobrir objetos com metais. Será que nossos ancestrais já dominavam a eletricidade muito antes do que a gente imaginava? Enquanto o mistério continua no ar, a Bateria de Bagdá nos lembra que o passado pode ser muito mais high-tech do que a gente pensa. No coração da China, nas montanhas isoladas de Bayankaraula, um achado arqueológico mexeu com a cabeça do mundo. Centenas de discos de pedra, que a gente chama de pedras dropa, foram encontrados numa caverna, cada um com um monte de sulcos, tipo inscrições. Datadas de uns 12.000 anos atrás, as pedras dropa são um enigma linguístico daqueles. Alguns pesquisadores acham que os sulcos são uma forma de escrita hieroglífica que ninguém conseguiu decifrar ainda. Talvez a escrita mais antiga do mundo. As lendas locais contam que os dropa, uns seres baixinhos de cabeça comprida, teriam vindo do céu e deixado essas pedras como um diário de bordo. Tem gente que jura que essas inscrições são mensagens de ETs ou informações sobre a origem da humanidade. Será que esses discos são só artefatos de uma civilização antiga que a gente nunca ouviu falar? Ou será que eles escondem segredos cósmicos que a gente nem consegue imaginar? Fecha os olhos e imagina uma bola de metal, redondinha como uma bola de gude, com sulcos paralelos desenhados na superfície. Agora imagina que essa bola tem 3 bilhões de anos e foi encontrada numa pedra na África do Sul. Essa é a esfera de Klerksdorp, um objeto que parece ter saído de um filme de Spielberg e intriga os cientistas desde 1970. A idade estimada da esfera é muito antes de qualquer forma de vida complexa na Terra. A pergunta que não quer calar é: quem
Ou o que fez um negócio desses em um período tão distante? Alguns cientistas acham que a esfera é uma formação natural, tipo uma pedra rara. Mas outros juram que a forma perfeita e os sulcos certinhos só podem ter sido feitos por alguém. As teorias alternativas? Ah, elas são as melhores. Tem gente que diz que a esfera de Klerksdorp é um objeto de civilizações avançadas que habitaram a Terra há muito tempo, ou até mesmo um souvenir de ETs. A verdadeira origem da esfera de Klerksdorp continua um mistério, um enigma que nos faz questionar tudo o que a gente sabe sobre a história do nosso planeta e a possibilidade de vida inteligente muito antes dos humanos. No fundo do mar Egeu, um objeto corroído pelo tempo guarda segredos de uma tecnologia milenar. Descoberto em 1901, o mecanismo de Anticítera é uma engenhoca de bronze supercomplexa, com mais de 2.000 anos de idade. Depois de muito estudo, usando raios-x e outras tecnologias, os cientistas descobriram que o mecanismo de Anticítera era um computador astronômico superavançado. Com um monte de engrenagens e mostradores, o mecanismo conseguia prever eclipses, rastrear os movimentos do Sol, da Lua e dos 5 planetas visíveis a olho nu, e até mesmo calcular o ciclo de 4 anos dos Jogos Olímpicos. O negócio era tão preciso que faria inveja a muito relógio moderno. Como os gregos antigos, com a tecnologia que eles tinham, conseguiram construir um dispositivo tão avançado? Alguns acham que o mecanismo de Anticítera é herança de uma civilização mais antiga e avançada, ou até mesmo um presente dos deuses. O mecanismo de Anticítera é a prova de que a capacidade humana não tem limites e que o passado guarda surpresas incríveis. No deserto do Peru, um enigma arqueológico desafia a lógica e a imaginação. Desenhos gigantes, que a gente chama de linhas de Nazca, se espalham por quilômetros, formando figuras geométricas, animais e desenhos abstratos. Só dá para ver essas linhas direitinho lá do alto, e elas foram criadas pela cultura Nazca entre 500 a.C. e 500 d.C. Mas por que os Nazca desenharam coisas tão grandes que só podiam ser vistas do céu? E como eles conseguiram tanta precisão? As teorias são as mais variadas possíveis. Tem gente que acredita que as linhas eram um calendário astronômico, marcando o solstício e o equinócio. Outros acham que eram caminhos sagrados para cerimônias religiosas, ou até mesmo mensagens para os deuses. Ninguém sabe ao certo, mas as linhas de Nazca são um exemplo da inteligência humana e da capacidade de criar obras de arte que desafiam o tempo. Em 1977, um sinal de rádio vindo do espaço causou o maior rebuliço entre os cientistas. Captado pelo radiotelescópio Big Ear, nos Estados Unidos, o sinal era forte, claro, e parecia ter sido feito por alguém. Durou só 72 segundos, mas foi o suficiente para virar lenda. O sinal WOW, apelido dado pelo astrônomo Jerry Ehman, era diferente de tudo que já tinha sido captado. A frequência era parecida com a do hidrogênio, o elemento mais comum no universo. Será que era um sinal de outra civilização? Apesar de várias tentativas, o sinal WOW nunca mais deu sinal de vida. Será que, por um breve momento, a gente ouviu um alô de uma civilização alienígena? O mistério continua, mas o sinal WOW serve para lembrar que o universo é um lugar cheio de surpresas. E aí, o que você achou dessas descobertas? Será que algum dia a ciência vai desvendar esses enigmas? Ou eles vão continuar sendo um mistério para sempre? De livros indecifráveis a sinais cósmicos, passando por baterias milenares e esferas impossíveis, o passado e o presente se misturam num quebra-cabeça fascinante. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like para dar aquela força. E claro, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos sobre mistérios, ciência e curiosidades. Valeu por assistir e até a próxima!